O que Jesus ensinou a respeito do hábito de se reunir como igreja ou ainda de se congregar? Muita gente gosta de citar o capítulo de Mateus 18, em que Jesus nos diz que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em nome dele, ali ele também estaria. Mas um detalhe interessante é que essas pessoas que Jesus está citando que estavam reunidas nesse contexto não se referem a estarem congregadas para fazer um culto. Aqui o contexto dessa reunião é deliberativo, no sentido de que existe uma comissão que tem autoridade para ligar e desligar as coisas no céu e na terra. Percebe comigo, meu irmão, que isso aqui não tem nada a ver com chegar para uma reunião onde tem 3 louvores para começar, depois os caras dão os avisos, aí entra o momento da palavra, eventualmente pode-se fazer uma santa ceia, e aí tem um convívio e as pessoas vão embora. O contexto de estarem reunidos em nome de Jesus não tem nada a ver com isso que as pessoas fazem dentro das sinagogas cristãs, que é o que eles chamam de igreja. Isso que é uma mentira e eu nem precisaria falar, né? Porque todos nós sabemos que igrejas são os chamados para fora, são pessoas, não se trata de um lugar. Então aí fica a questão, mas o que Jesus afinal nos ensinou a respeito de se reunir, no sentido de fazer culto? Porque é isso que os cristãos, entre aspas, né? As pessoas que dizem aí que estão seguindo um tal de cristianismo, estão fazendo por aí e vivem convidando uns aos outros para participarem desses cultos. Então, o que foi que Jesus disse a respeito desse assunto? E infelizmente, meu irmão, vou ser obrigado a dizer para você que Jesus não ensinou nada a respeito desse assunto. Por que ele não ensinou nada? Porque ele não é importante. Eu vou repetir para você que está muito apegado ao não deixai-vos de congregar, que está escrito lá em Hebreus. Jesus nunca falou a respeito desse assunto. Por quê? Porque não é importante. Mas para você que gosta de socializar, está ali se divertindo na presença dos irmãos, na comunhão, onde Deus ordena a bênção e tal, de fato existe um contexto em que Jesus se reuniu com os seus discípulos. E esse é um contexto bem diferente desses cultos que a gente vê por aí, porque ele não tem data marcada na semana, nem horário de início e de término, como as pessoas costumam fazer por aí, que é o que você tem visto nas instituições religiosas. Na verdade, Jesus se reunia assim, em momento certo com os seus discípulos. E a gente pode ver, por exemplo, Jesus ali com os seus discípulos na festa de Páscoa. Quer dizer, um dos contextos de reunião em que Jesus estava compartilhando a palavra, inclusive partindo o pão, era um contexto de Páscoa. Então, reunião tem a ver com festas santas. E isso tem a ver especificamente ali, pelo menos nos relatos que a gente vê dos evangelhos, na festa de Páscoa. É para ela que é dada a maior ênfase para esse ato de congregar ou estar reunidos para compartilhar a palavra. Mas de fato, existem também outros contextos onde a gente vê Jesus reunido publicamente com outras pessoas e não somente com os discípulos, como por exemplo a gente poderia citar a festa de tabernáculos, que é uma outra festa santa, também chamada de festa de cabanas. Ali no último dia da festa, Jesus aparece e é naquele momento onde as pessoas estão reunidas para essa festa que ele diz: venha a mim e beba. E ele ministra então a respeito das águas vivas que fluiriam do interior daquele que crê. Um outro contexto em que Jesus se reunia publicamente, e aí não era necessariamente somente com os discípulos, eram os sábados, ou seja, os shabás, em que você percebe que já existia um grupo de pessoas que tinham sinagogas, muito parecido com o que a gente vê hoje ali, só que naquela época eram os fariseus. Hoje a gente dá outro nome, sei lá, chama de Igreja Batista, Mormon, Testemunho de Jeová, sei lá que nome você dá. Mas é sempre a mesma história, né? É um lugar que é destinado como uma fábrica de produção de fariseu. Então os caras ficam fazendo, gente religiosa, que gosta de acusar, pessoas que pensam diferente, enfim. E aí ficam ali montando um grupo fechado, onde todo mundo tem que estudar a mesma cartilha e está ali, sabe, naquela lavagem cerebral ali, em que os caras se sentem como se fossem super-heróis, né, mais do que os outros, né? E é assim que eles conseguem juntar pessoas para se reunir junto com eles. Mas o propósito desse vídeo não é falar sobre as instituições religiosas, mas sim como Jesus se comportou nessas sinagogas. Note que Jesus nunca entrou nesses grupos dos fariseus e tal, que se reuniam nessas sinagogas para fazer parte delas, no sentido de ser um membro, sabe? Ter uma carteirinha de membro,
comparecer toda a reunião para mostrar que ele estava lá, porque de repente ele ganhava algum cargo de obreiro, alguma coisa assim. Jesus não estava preocupado com isso, mas sim de entrar ali e ministrar a palavra que o Pai tinha dado para ele. E é por isso que, em grande parte, a gente vê Jesus causando uma certa confusão dentro desses lugares, porque Jesus acabava sendo expulso, porque aquilo que ele pregava não estava de acordo com aquilo que os fariseus ou os religiosos tinham expectativa que fosse pregado nesses lugares. E eu estou querendo dizer com isso que nos dias de hoje, da mesma maneira, se você decidir compartilhar as palavras de Jesus ou compartilhar tudo aquilo que o Pai tem te ministrado abertamente, sem censura, dentro de qualquer púlpito que você vê por aí, você vai acabar sendo expulso, assim como Jesus foi expulso, porque ele disse que assim como ele foi perseguido, os seus discípulos também seriam perseguidos. E é dentro desse contexto que a gente vê Jesus reunido nas sinagogas aos sábados. A gente não vê Jesus fazendo isso nos domingos, né? Que é o costume que as igrejas que são decorrentes ali do protestantismo acabam celebrando, né? Eu quis trazer essa referência porque esses supostos protestantes questionam a Igreja Católica, mas foi ela quem determinou a inversão do reunir-se no sábado pelo domingo. E isso a gente consegue constatar dentro de um decreto, por exemplo, que você vê de Constantino, ordenando a igreja não se judaizar, no sentido de que ele considerava que a centralidade religiosa não deveria estar em Jerusalém, que é onde ocorre o nascimento da igreja. Ali, como te vê relatado em Atos 2, ele queria transferir essa centralidade de poder, porque o Império Romano ele quer um poder centralizado. Ele queria transferir isso de Roma. E é por isso que é dali que nasce a Igreja Apostólica Romana, que também é conhecida como Igreja Católica. Só que os protestantes questionaram muitas coisas que os católicos fariam, mas não essa estrutura de poder, porque afinal de contas isso convinha para eles manter, para garantir todo o seu domínio sobre um leigo, para que eles possam ser o clero e conseguissem ganhar não somente fama, como dinheiro e influência para dominar pessoas inocentes, pessoas que não tinham capacidade de perceber que seria suficiente serem discípulos de Jesus. Não haveria uma necessidade de ficarem amarradas a estarem presas a uma instituição em que você precisa se reunir todos os domingos ou todas quintas e domingos, sei lá qual que é a ordem religiosa que é imposta dentro dessas instituições. E um outro detalhe muito interessante que eu acabei de citar sobre a festa de Pentecostes, muita gente acredita que com a morte de Jesus já estava tudo consumado e não haveria necessidade mais de estar presentes nessas festas santas, embora elas fossem relatadas na lei de Moisés como estatutos perpétuos por todas as gerações. E muito mais do que isso, né? Essas festas já acontecerem muito antes de existir o povo judeu. Por isso que não faz sentido dizer que elas eram judaizantes, ou mesmo dizer que o sábado era judaizante, se o sábado existia antes dos judeus, antes dos hebreus. E há quem diga que esses marcos de tempo já existiam antes da criação do homem, como por exemplo a gente vê na narrativa de Gênesis 1, onde o Pai estabelece os astros para marcar os tempos e estações do ano. E o que acontece, enfim, naquele dia de Pentecostes? Jesus tinha ordenado aos discípulos para aguardar pela promessa. E note que eles estavam aguardando onde? Aguardando reunidos na festa de Pentecostes, que era uma festa em que não necessariamente estariam somente aquelas pessoas do povo de Israel. Então, mesmo a festa de Pentecostes não tem uma característica judaizante, porque ela é inclusiva no sentido de permitir que pessoas que são estrangeiras participem dessa festa e também possam adorar o nosso Pai. E é nesse contexto dessa festa em que os discípulos estavam reunidos, como a gente vê no relato de Atos 2, em que o Espírito Santo, então, ali ele desce, confirmando a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Então isso é muito interessante perceber que se existe alguma palavra de ordem sobre reunir-se, não tem como a gente fugir e começar a ficar inventando esse negócio de reunião dominical às 11 da manhã, às 3 da tarde, às 7 da noite. Cara, o conceito de se reunir, que foi estabelecido ali não somente por Jesus, mas muito antes de Jesus e muito antes da lei, é o contexto das festas santas, que os próprios judeus chamavam isso de santas convocações, porque é o momento onde se parava tudo para prestar atenção no que o Pai está falando. Isso não significa que a gente não deveria fazer isso todos os dias, todos os momentos,
mas existem momentos marcados pelo próprio Pai Celestial para que Ele venha reunir a sua família espiritual, para que Ele possa declarar palavras e nós possamos corresponder com aquilo que Ele tem para nós. E esse ritmo, essa frequência de se reunir, ela já foi estabelecida por meio daquilo que a gente chama de festas santas. Então esse é um assunto, se você não sabe a respeito disso e gostaria de entender mais a respeito de como é que é esse negócio, vou indicar para você uma playlist de vídeos que explica um pouco mais a respeito dessas festas aqui em cima. E a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!